Exemplo, tema: mobilidade urbana nos grandes centros. Como pensar antes de escrever o desenvolvimento? Introdução, tese, desdobramentos. Desenvolvimento 1, o problema. Desenvolvimento 2, soluções já adotadas. Desenvolvimento 1, o problema. Nesses centros, o deslocamento tornou-se um problema em função do excesso de pessoas e, por conseguinte, de veículos. A busca por emprego e renda configura-se em argumento para o crescimento desordenado dos hipercentros e para os consequentes entraves de tráfego. Associado a esse quadro, muitas cidades de grande parte ainda dispõem de um precário sistema de transporte público, o que agrava mais a mobilidade nesses espaços. Desenvolvimento 2, soluções já adotadas. Em várias metrópoles, para arrefecer o problema, projetos como a implementação de vias exclusivas para ônibus, chamados BRTs, têm tido algum êxito. Outra medida, adotada inclusive em São Paulo, o maior centro urbano brasileiro, é o rodízio de placas para veículos de passeio. O investimento em metrôs também favorece a mobilidade, mas, em função do elevado custo, acaba sendo uma opção negligenciada por muitos governantes. Conclusão: objetivo: reafirmar as ideias desenvolvidas no texto sem acréscimos relevantes. Deve ser iniciada por um conector conclusivo. Conclusão: exemplos de conectores conclusivos. Desse modo, dessa forma. Pode finalizar com expectativa futura, constatação, associação de fatores. Conclusão: início da frase 1 da conclusão. Frase 1, desse modo, ou frase 1, dessa forma. Conclusão: início da frase 2 da conclusão. Frase 2, expectativa futura. Espera-se que, ou frase 2, constatação, enquanto não X, Y, ou frase 2, associação de fatores. Nesse sentido, tanto X quanto Y. Tema sustentabilidade. Imaginando que você já fez a introdução e os 3 parágrafos de desenvolvimento, desenvolvimento 1, você abordou o indivíduo versus sustentabilidade. Desenvolvimento 2, você abordou as empresas versus sustentabilidade. Desenvolvimento 3, você abordou o governo versus sustentabilidade. Exemplo de conclusão. Desse modo, a sustentabilidade, embora seja difícil, pode ser alcançada a partir de ações conjuntas. Espera-se uma maior conscientização de todos os segmentos sociais para um equilíbrio entre os interesses imediatos e os de gerações futuras. Tema sustentabilidade. Imaginando que você já fez a introdução e os 3 parágrafos de desenvolvimento. Desenvolvimento 1. Você abordou o indivíduo versus sustentabilidade. Desenvolvimento 2. Você abordou as empresas versus sustentabilidade. Desenvolvimento 3. Você abordou o governo versus sustentabilidade. Exemplo de conclusão. Dessa forma, a sustentabilidade, embora seja difícil, pode ser alcançada a partir de ações conjuntas. Enquanto não haver uma conscientização efetiva de todos os segmentos sociais, a preservação de recursos para gerações futuras estará em risco. Tema sustentabilidade. Imaginando que você já fez a introdução e os 3 parágrafos de desenvolvimento. Desenvolvimento 1, você abordou o indivíduo versus sustentabilidade. Desenvolvimento 2, você abordou as empresas versus sustentabilidade. Desenvolvimento 3, você abordou o governo versus sustentabilidade. Exemplo de conclusão. Dessa forma, a sustentabilidade, embora seja difícil, pode ser alcançada a partir de ações conjuntas.
Nesse sentido, tanto governantes quanto entidades civis devem buscar alternativas para promover um uso consciente dos recursos disponíveis.